um canto que na circunstância se ouve mais alto. Enquanto as pessoas se isolam, os residentes habituais do alto do Parque Eduardo VII, em Lisboa, aventuram-se na calçada. É como se o campo invadisse a cidade. Retrato insólito no dialbar da emergência nacional. Não sendo absoluto, há um silêncio que desperta outros sons e tons na cidade recolhida. Há comércio aberto pouco, pessoas e viaturas em circulação poucas. No cais do Sodré e junto ao mercado da Ribeira, compreende-se a situação. Tive que sair hoje porque já estou em casa, já vai fazer uma semana, não saio, só saio por extrema necessidade e urgência. Já tenho 63 anos, vou fazer, e nunca imaginei passar uma coisa deste género. Creio que se a gente tomar certos tipos de medidas, é claro que não vai ser beneficiado totalmente para a população, mas é necessário. Eu acho que é melhor agora do que depois. Por que é que decidiu abrir depois de ser declarada a emergência nacional? Decidi abrir porque o mercado não fechou. Se o mercado tivesse fechado, não estava aqui a trabalhar. Como é evidente, não é? E tem adotado, digamos, as medidas necessárias? Sempre adotamos. O povo precisa de comer, precisa de se alimentar. Termos aqui um mercado em pleno funcionamento, com uma certa contenção, em que as pessoas podem levar o dia a dia. No Porto, a ronda matinal da SIC cruzou-se sobretudo com a prática do exercício físico, que na ausência de automóveis é também audível. E há as compras essenciais, o passeio de animais domésticos. Eu julgo que os outros países nos têm mostrado que só com uma fortíssima contenção social é que conseguimos de facto travar esta pandemia. O vírus é muito veloz, é muito imprevisível, e eu acho que as pessoas devem todas mesmo ficar em casa. Em nossa casa, só eu é que saio desta maneira, saio porque tenho um cão, saio porque me tenho que abastecer, e estamos assim há 11 dias. Eu acho que se todos fizessem desta maneira, não haveria hipótese da propagação do vírus. Mas vejo gente que nitidamente não está a fazer nada necessário e por isso está apenas a passear. É essas pessoas que eu acho que se deve apelar, levem a sério, fiquem em casa, que todos os portugueses compreendessem isto, não houvesse cá marialvas, nem céticos, nem essas coisas todas. Se quisermos um símbolo para o dia 1º da emergência em decreto, basta voltar ao centro de Lisboa. Ao parque emblema da cidade, onde, não havendo gente, o espaço não deixa de ser ocupado. O Concelho de Ovar está hoje no segundo dia de isolamento, depois de declarado o estado de calamidade. O Governo clarificou, entretanto, que apenas os serviços essenciais continuam a funcionar, o resto das empresas têm mesmo de fechar. Uma situação que estava pouco clara e que gerou alguma confusão. A maioria das empresas e indústrias que se mantinha em elaboração vai mesmo fechar. O que se estava a passar em Ovar antes da resolução do Conselho de Ministros é que as empresas continuavam a chamar os trabalhadores para se apresentarem nos seus postos de trabalho, mesmo depois do estado de calamidade ter sido declarado. Uma espécie de anarquia sustentada por 2 despachos contraditórios. Tudo indica de que haverá uma clarificação rápida neste momento que possa, de uma vez por todas, implementar uma verdadeira quarentena geográfica cá no município de Ovar, com um cerco musculado que permita isolar o município de Ovar e assim conter a propagação do vírus, sobretudo para fora do município de Ovar, e assim evitar o contágio de todo o território nacional. Agora, com o novo diploma, a indústria é obrigada a parar. Só podem funcionar os setores essenciais à vida coletiva, como os destinados à alimentação e à saúde humana e animal. A SIC apurou que, tal como ontem, também esta manhã, vários operários de fora do município conseguiram apresentar-se nas fábricas, usando caminhos secundários. Uma situação claramente grave. Mas a maioria dos habitantes segue à risca as regras desta contingência. O movimento nas ruas é quase inexistente. Estamos na Rua Ferreira Castro, uma das principais artérias do centro da cidade. Como podem ver, com muito pouca gente, pelo menos para aquilo que é costume. Porta de Pingo Doce, onde as coisas decorrem com naturalidade, com exceção das pessoas terem que ficar cá fora, mas tudo a correr dentro
do normal, digamos. Portanto, sem grandes alaridos, sem grandes confusões. E do outro lado, uma bomba de gasolina vazia. Mas pronto, as coisas andam com muita calma. Apesar do isolamento de 55 mil habitantes, a autarquia promete não deixar ninguém sem assistência. E aqui ninguém se vai sentir sozinho. Temos as nossas juntas de freguesia a fazer um trabalho de proximidade, gente muito preocupada com os seus fregueses. Ovar tem 35 casos confirmados e está sob suspeita de ter em curso uma transmissão comunitária da infecção, suspeita que determinou a quarentena geográfica do território e a instalação de 70 postos de controle fronteiriços. Ovar tem 30 estradas bloqueadas com barreiras físicas e cerca de 40 postos rodoviários controlados por cerca de 90 agentes da PSP e da GNR. Para além das medidas que vão ser anunciadas daqui a pouco pelo Governo, o Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores já anunciou um pacote de medidas extra de apoio às empresas. A liquidez das empresas nos próximos meses de quebra à bruta de atividade implicarão depois um esforço adicional dessas empresas para os reembolsar e amortizar. Nesse sentido, o Governo dos Açores complementa este apoio à liquidez com um forte apoio e incentivo às empresas para que aproveitem este apoio para manter os seus níveis de emprego e os seus trabalhadores empregados. Com este objetivo, o Governo dos Açores irá comparticipar as empresas açorianas que, beneficiando das linhas de crédito criadas e anunciadas ontem, terão um apoio adicional a fundo perdido, correspondente a 5,2 salários mínimos por cada trabalhador que a empresa tenha atualmente, e este apoio destina-se às microempresas, ou seja, às empresas com menos de 10 trabalhadores, um apoio de 3, salários mínimos por cada trabalhador para as pequenas e médias empresas e um apoio de 2,4 salários mínimos por cada trabalhador para as grandes empresas. São medidas extra do Governo dos Açores. O Governo Nacional já anunciou algumas medidas para apoiar as empresas, mas a pandemia está já a levar ao fecho de vários negócios. Muitas empresas podem não conseguir voltar a funcionar. A Continental, produtora de pneus alemã, vai fechar as fábricas em Portugal pelo menos durante 2 semanas. As férias dos anos anteriores e as horas extraordinárias serão usadas para garantir o salário dos cerca de 3.400 trabalhadores e, dependendo do tempo em que a empresa vai estar parada, pode ser necessário recorrer também às férias deste ano. Muitas pessoas já estavam em casa, em regime de teletrabalho. No entanto, há funções que têm de ser asseguradas e por isso a empresa só fecha portas esta sexta-feira. Também a FNAC encerrou temporariamente. Vão ser garantidos apenas serviços mínimos. A nível nacional vão estar abertas 7 lojas com horário reduzido das 11 da manhã às 8 da noite e só os casos urgentes serão atendidos. Quem quiser comprar produtos pode fazê-lo através das lojas online. A FNAC já fez saber que os processos de entrega vão ser reforçados, assim como as normas de higiene. Depois de decretado o estado de emergência, o Grupo Ibersol admitiu a possibilidade de encerrar restaurantes em Portugal. São cerca de 340, entre os quais a Pizza Hut, o Burger King, KFC e muitos mais. A TAP já começou a despedir comissários de bordo. A companhia aérea portuguesa já notificou alguns tripulantes com contrato a prazo a trabalhar na empresa há menos de 1 ano. Assim que chegaram cartas de comissários, que vão ficar sem emprego em abril deste ano. Fonte da TAP confirma assim que os contratos a prazo não estão a ser renovados por causa do impacto da crise do coronavírus. A companhia aérea portuguesa garante que estas pessoas serão as primeiras a ser chamadas a assinar novos contratos quando a situação normalizar. O Banco Central Europeu avança com um novo pacote de estímulos de 750 mil milhões de euros, mas isto só acontece depois de, na última semana, a diretora do BCE ter sido criticada por tardar em agir.
Com os governos a tomarem medidas drásticas para conter o vírus, Christine Lagarde recorre à artilharia pesada do Banco Central Europeu. Vai além do que fez a Reserva Federal Norte-Americana e avança com um novo pacote de estímulos. São 750 mil milhões de euros para a compra de ativos, anunciados já perto da meia-noite. Na expectativa de acalmar os mercados, a presidente do BCE foi à rede social Twitter dizer o que muitos queriam já ter ouvido na semana passada. Promete usar ao máximo os instrumentos de que dispõe. Falta saber se o compromisso será tão eficaz como a promessa de Mário Draghi em 2012 de fazer tudo o que fosse preciso para salvar o euro. A primeira reação das bolsas europeias foi positiva. Esta quinta-feira abriram no verde, a contrariar a derrocada anterior, mas ao final da manhã algumas das principais praças estavam de novo a cair. Já o mercado da dívida pública registra descida nos juros. Mantém-se a expectativa e a incerteza numa altura em que os governos e as instituições estudam ainda uma resposta europeia de peso que poderá passar por linhas de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade, o Fundo de Resgate da Zona Euro. A Comissão Europeia vai criar uma reserva estratégica de equipamento médico. O orçamento inicial é de 50 milhões de euros, num depósito com material a distribuir pelos 27, quando necessário. This strategic RESC-EU stockpile will be used to support member states facing shortages of equipment needed to treat infected patients, equipment needed to protect healthcare workers and help slow the spread of the virus. The medical equipment that will be part of the stockpile will include various items such as intensive care medical equipment like ventilators, personal protective equipment such as reusable masks, vaccines when they are available, and therapeutics and laboratory supplies. Depois da Itália, a Espanha é o país onde a pandemia está a propagar-se com maior rapidez. Nas últimas 24 horas foram registradas quase 170 mortes e 3.400 novos casos. Os hospitais estão no limite, há falta de material e o governo admite que os profissionais possam ter de trabalhar sem equipamento de proteção. A orientação foi dada pelo Ministério da Saúde espanhol. De acordo com o jornal El Confidencial, o governo enviou aos hospitais um documento em que admite que os profissionais médicos possam trabalhar sem máscaras. A falta de material de proteção está a dificultar ainda mais os já sobrelotados serviços de saúde. Só as contribuições dos privados e de vários cidadãos chineses a residirem em Espanha têm conseguido aliviar uma situação limite. La situación que durante el fin de semana ha sido bastante crítica se ha mejorado bastante con las donaciones que hemos tenido de empresas O desabafo é do responsável pelo Serviço de Saúde da Comunidade de Aragão, mas o problema repete-se de norte a sul. A situação é de tal forma grave que há já casos em que o pessoal médico está a usar sacos de lixo como forma de proteção, como aconteceu no Hospital de Soria, a norte de Madrid. Aos problemas de fornecimento junta-se o peso dos números. Espanha é já o segundo país do mundo onde a pandemia se está a propagar mais rapidamente. Só nas últimas 24 horas foram registrados quase 170 mortos e cerca de 3.400 novos casos. O vírus tem sido sobretudo letal em grupos de risco. Em Madrid foi detectado um foco de infecção num lar de idosos. Pelo menos 17 residentes já morreram. Yo oigo en la televisión hablar de los mayores a los políticos, pero la verdad es que lo único que observo en mis propias carnes es que a los mayores los han abandonado en una residencia relativamente pequeña, sin medios, y donde se ponen enfermos y ni siquiera les hacen el test. Desde o último fim de semana, 47 milhões de espanhóis têm ordem para ficar em casa numa quarentena parcial. 4 dias depois da declaração do estado de emergência, o rei Filipe VI dirigiu-se esta quarta-feira à nação para enviar uma mensagem de unidade e esperança. Porque España es un gran país, un gran pueblo que no se rinde ante las dificultades. Este virus no nos vencerá. Al contrario, nos va a hacer más fuertes como sociedad. Mas as palavras do monarca foram abafadas por um barulhento protesto.
A partir de janelas e varandas, milhares de espanhóis pediram que o antigo rei Juan Carlos ofereça ao Serviço Nacional de Saúde o dinheiro que terá recebido de forma ilegal da Arábia Saudita enquanto esteve no poder. Filipe VI já garantiu que vai abdicar da herança do pai, mas os aplausos da população continuam a ser inteiramente dedicados aos profissionais de saúde. O governo italiano prepara-se para apertar ainda mais as medidas de restrição, porque muitas pessoas não estão a respeitar a ordem para ficarem em casa. Só ontem morreram mais 475 pessoas, o número mais alto num só dia. O cenário é chocante, com colunas de caminhões militares a transportarem caixões. As autoridades italianas têm 3 grandes preocupações neste momento. Garantir cuidados de saúde para todos os que estão doentes, e são mais de 28 mil os que ainda estão infectados, criar medidas de apoio à economia, às famílias e às empresas para que o país possa continuar a funcionar e fazer com que os italianos respeitem as ordens para ficarem em casa. Em muitos locais, as pessoas continuam a sair de casa, mesmo sem ser por razões de extrema necessidade. E as autoridades das regiões mais atingidas pela pandemia não se cansam de fazer apelos à população. Non dovete uscire, dovete stare a casa. Purtroppo i numeri del contagio non si riducono, continuano ad essere alti. Fra poco non saremo più nelle condizioni di dare una risposta a chi si ammala. Amici, nessuno si sta chiedendo un sacrificio così, gli stiamo chiedendo un sacrificio per salvare delle vite umane. Forse voi non l'avete ancora capito, ma ogni uscita di casa è un rischio per voi ed è un rischio per gli altri. Per adesso ve lo chiediamo, se si dovesse andare avanti chiederemo al governo di emanare dei provvedimenti ancora più rigorosi. E, de facto, o Governo Central está a preparar um conjunto de medidas ainda mais restritivas para tentar limitar a circulação de pessoas que saem de casa sem qualquer razão válida. Apesar das imagens mostrarem ruas vazias, há quem vista fato de treino e faça de conta que vai fazer exercício. Há quem vá à tabacaria apenas para jogar na raspadinha, em vez de ser para comprar jornais e manter-se informado. Há quem insista que quer ir ao banco levantar dinheiro e há quem manda as crianças para a rua brincarem com os amigos do bairro. O executivo italiano quer que as pessoas percebam que, se não ficarem em casa, os números da pandemia não param de crescer. Ao todo, já mais de 35.700 italianos têm ou tiveram coronavírus. Há também boas notícias, porque as últimas horas foram as que registaram o maior número de pessoas dadas como curadas, mais de 1.000, só na quarta-feira. Mas a quarta-feira também foi o dia mais negro desde que começou o contágio em Itália, com 475 mortos em apenas 24 horas, o valor mais alto registado até agora. Na Lombardia, os funerais continuam a um ritmo nunca antes visto desde que acabou a Segunda Guerra Mundial. Em Bérgamo e em Brescia, onde 1 em cada 7 doentes já morreu, há enterros de meia hora e o exército foi chamado para que as urnas sejam transportadas em caminhões porque não há carros funerários suficientes. Os militares estão também a ajudar no fabrico e manutenção de material hospitalar, sobretudo equipamentos para as unidades de cuidados intensivos dos vários hospitais que tratam doentes com Covid-19 e que neste momento têm ao todo mais de 14.000 pessoas internadas. A Alemanha colocou a primeira localidade em quarentena obrigatória. A chefe do governo alemão falou pela primeira vez desde o início da pandemia. Angela Merkel disse que o mundo enfrenta o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial.